Oi, já está na tela cheia. Tá, joia. Então, nós vamos fazer uma pequena atualização no que diz respeito ao impacto da hepatite B, um pouquinho da sua história natural e o que a gente tem para a terapêutica, né? Sempre na área da hepatologia e, em especial, da infectologia, as hepatites virais como um todo, elas assumem um espaço de destaque especial e têm essa visão interprofissional e multiprofissional, né? Então, desde os setores de prevenção, porque são doenças imunopreveníveis, como, por exemplo, a hepatite B, até os impactos da sua cronificação, levando de uma assistência básica, primária, para uma assistência de média complexidade, como é o próprio grupo, como é até o próprio ambulatório do grupo do fígado da Santa Casa, né, que já tem, inclusive, o know-how de acompanhamento, assim como até a possibilidade de, em breve, estarmos com um transplante hepático. Então, o vírus da hepatite B, ele é um vírus que tem uma dimensão de impacto em saúde muito intensa, né? Apesar de nós termos uma vacina que já está há mais de 20 anos entre nós, altamente eficaz, ainda nós temos um passivo de portadores crônicos muito grande. Em torno de 257 milhões são portadores crônicos, né? E destes, 7 milhões estão nas Américas. Ela é potencialmente letal, sim, muito mais pelas suas complicações crônicas do que a forma aguda, fulminante, tá? E acredita-se que, em virtude do aparecimento do carcinoma hepatocelular, do aparecimento das complicações da cirrose, como a insuficiência hepática, nós temos em torno de 500 mil a 1 milhão de óbitos no mundo como um todo. E é interessante que nós ainda temos um passivo muito grande de casos não diagnosticados, né? Então, é uma hepatite que parece que é nossa, tem uma grande incidência na região amazônica, que a gente vai ver daqui a pouco, mas muitas das vezes ela é um pouco até negligenciada, né? E eu digo até marginalizada, porque acaba pontuando em termos de prevalência em grupos não tão privilegiados do ponto de vista econômico e social. Isso é uma infelicidade. Só para conhecer o vírus, eu digo que é um vírus muito complexo, ele parece uma mulher, né? Hepatite B parece uma mulher, ele é muito complexo, né? Então, é um vírus que ele tem vários domínios, então ele tem uma região de cápsula, normalmente glicoproteica, tá? E ela tem partículas antigênicas. As mais conhecidas são as partículas de superfície, a minor, a medium, large, né? E o que a gente tem são as de superfície minor, que acaba sendo diagnosticada através de sorologia. No seu interior, nós temos HBsAg, seria o marcador de infecção. No seu interior, nós temos uma região do core, o núcleo capsídeo, onde são sintetizadas duas outras proteínas, uma estrutural, outra não, que é o HBcAg e o HbAg, e contém esse núcleo capsídeo, região do core, a sua própria DNA polimerase. A semelhança dos retrovírus, né, elas têm um modelo de replicação muito semelhante, apesar de ser um DNA vírus, não um RNA vírus. Então, contra o antígeno de superfície, o HBsAg, logicamente, o anticorpo, ao entrar em contato, elabora o anticorpo de proteção, que é o anti-HBs. Esse corpo de proteção, ele pode ser tanto por uma infecção natural, ou seja, desenvolver após entrar em contato com o vírus, mas também é um anticorpo que nós queremos no momento que nós vacinamos o paciente, né? No momento em que o paciente está vacinado, ele elabora o seu anti-HBsAg. O anti-HBc, ele surge pelo contato da região do core ou do núcleo capsídeo. Então, é um marcador que diz, olha, entrou em contato com o vírus. Então, não é um anticorpo que é formado pela vacinação. Pela vacinação, somente o anti-HBs. Porque o antígeno vacinal, né,
sintetizado por uma engenharia genética, é só o HBsAg, tá? Então, se o paciente tiver um anticorpo anti-HBC, significa que esse contato não foi vacina, não. Esse contato foi um contato natural. E o indivíduo vai elaborar seu anti-HBC, que pode ser de duas classes, né? O de marcador de contato agudo, recente, o anti-HBC IgM, mais ou menos 4, 6 meses, ainda perdura, e o anti-HBC IgG, que vai ser o resto da vida, que vai dizer, olha, entrou em contato com o vírus, tá bom? Então, é um excelente marcador de quê? De fase aguda. Porque o HBsAg, que denota a infecção, ele pode também ser encontrado onde? Nos pacientes que estão albergando cronicamente o vírus. O anti-HBC IgM, não, só na fase aguda. E o HBV-DNA, né, é bem interessante, é um HBV, o DNA do vírus, né, é um DNA de fita dupla, né, com 3.200 nucleotídeos, mais ou menos, e é interessante que ele também é um marcador que me diz que está infectado e replicando, principalmente naqueles pacientes que não conseguem mais elaborar a sua proteína E, que é um antígeno de replicação, tradicionalmente falando. Mas muitos pacientes têm o vírus, já tem uma mutação em algum setor que a gente vai ver lá, não elabora o E, e a única forma de saber se o vírus está replicando ou não é a carga viral, ou seja, a detecção do DNA desse vírus, tá? E aqui, só para mostrar que é uma proteína E usualmente relacionado à fase de replicação, mas não é somente ela, né? E também indica alta infectividade. Ou seja, nós temos um vírus que tem vários antígenos, contra os quais o organismo elabora vários anticorpos. E olhem só, quando a gente avalia o genoma viral, então é um vírus que tem algumas partes desse genoma que merecem destaque, tá? A região pré-S1, pré-S2 e S, tá? Responsável no momento da transcrição para a montagem das partículas antigênicas das proteínas HBsAg, todas as proteínas de superfície, tá? A região do COR e do COL promoter, responsável pela produção da proteína C e da proteína E, né? Assim como existe a região do gene X, que é responsável pela codificação da proteína X, que ainda não tem exames sorológicos para ela, mas alguns admitem que mutações nessa proteína estejam relacionadas à piora do prognóstico ou um maior risco de desenvolvimento do carcinoma hepatocelular. E aqui, na região da polimerase, né, a produção do seu próprio DNA viral. Então, alterações, mínimas alterações, tá? Entre 9% até 15% de alterações nessa região pré-S, pré-S1 e S, em especial, vão dar origem aos genótipos dos vírus da hepatite B que nós conhecemos. Então, os genótipos é dado por letras, né? Então, nós temos genótipos A, o genótipo B, o genótipo C, o genótipo D, o genótipo E, o genótipo F, o genótipo H, o genótipo I e o genótipo J, né? Que são os genótipos mais difundidos em termos de estudo, de caracterização epidemiológica, né? Ainda na nossa prática clínica diária, a genotipagem do vírus B não é tão importante como a genotipagem do vírus C, né? Até porque a oferta terapêutica, ela não vai muito de acordo com esse genótipo, não. Mas é interessante para a gente conhecer essa história natural. Como é que esse vírus penetrou em determinadas regiões, o que é um vírus nativo, ou seja, próprio da região, o que é aquele que veio com as migrações humanas. Então, é bem interessante para a gente descobrir essa história natural. E existem relações de genótipos com maior gravidade da doença, com maior probabilidade de desenvolvimento de câncer, entre outros, tá? Então, a gente vai ver alguma coisa a isso, mas não é o motivo principal dessa nossa conversa de hoje, mas é para entender também que existe uma semelhança muito grande na hepatite B, né, do homem com a hepatite B de orangotango e chimpanzé.
Então, parece que houve uma adaptação na raça humana mesmo, tá? Mas a gente tem um vírus, né? Vamos dizer, na árvore filogenética totalmente diferente, mas que guarda alguma relação. Posso continuar? Tudo bem até aqui? Ótimo. Tudo. Então, quando a gente vai na prevalência da infecção pelo vírus B, nós temos dois principais marcadores que nos falam a favor dessa prevalência. Um é o HBsAg e o outro é o anti-HBc, ou seja, aquela pessoa que já teve o vírus e que você só tem aquele anticorpo ali, entrou em contato. Quando eu falo do HBsAg, eu vou dividir as regiões do planeta, ou as regiões do país, ou as regiões do estado em que eu estou, em áreas de mais alta prevalência, né? Quando está acima de 7% a prevalência de HBsAg na população, de baixa prevalência, quando está abaixo de 2%, ou de prevalência intermediária, entre 2 a 7%, né? Então, no mundo, quando a gente olha, né, a gente tem áreas, bolsões de grandes prevalências. Então, se nós traçarmos uma linha do Equador, principalmente no sul da Ásia, né, na África subsaariana e dentro das Américas, uma boa parte da América Latina e da América do Sul, né? As regiões acima do qual são regiões que eu tenho prevalências um pouco mais baixas. Houve um estudo recente, publicado por Francisco Souto, que é um pesquisador bem interessante, nossa, trabalha muito, muito bem com essa parte de vírus, e principalmente nesse contexto epidemiológico, né? O doutor Francisco Souto é professor da Universidade Federal de Mato Grosso, em que ele fez uma avaliação do apanhado dos estudos epidemiológicos, né? E atualizou. Então, no Brasil, se a gente for olhar no mapa como um todo, né, parece sempre um país de bem baixa prevalência, com alguns bolsões, né? Se a gente for olhar, os maiores bolsões estão na região amazônica, aonde? Em especial, no estado do Acre, né? Há uma prevalência, a hepatite B. E no sudoeste do Amazonas também, a gente tem umas prevalências mais aumentadas, tá? E nós temos aqui no nosso estado do Pará, tá? Uma prevalência, principalmente em área próximo a uma tribo indígenas, né? Dos Paracanãs, Mundurucus e Tembé, que algumas etnias aqui em volta, e é uma área também próxima de mineração. Então, assim, parece que quando a gente vai ao longo das capitais, não existe mais hepatite B, né? Mas a coisa não é tão assim. Existe, sim, alguns bolsões, e talvez se esses estudos epidemiológicos privilegiassem áreas mais rurais do que áreas mais urbanas, talvez esse estudo da epidemiologia na população pelo vírus B fosse um pouquinho diferente. Mas, no todo, é um país em que tem endemicidades baixas, tá? Com alguns bolsões ainda existentes. Inclusive, tem bolsões ainda no estado do Paraná e também no estado do Espírito Santo. Aqui é uma distribuição... Oi? Isso a gente consegue ver lá na Santa Casa, que em acompanhamento eu não consigo dizer exatamente o número, mas usando alguma medicação, tem 41 doentes só de vírus B desde 2016, contra 480 quase de vírus B. Menos de 10%. Assim, a proporção. O vírus B é um vírus mais de regiões assim interioranas, né? E vírus C é de regiões mais urbanas, mais complexas, né? Então, assim, realmente, as medidas de prevenção e controle, a vacinação diminuiu? Poxa, só diminuiu. Tem os trabalhos lá da Heloísa Nunes, muito lindos, com tribos indígenas, com áreas que foram receber projetos de mineração, que fez o estudo pré-entrada desses projetos, né? E com a intervenção da vacina, estudo pós. Então, evidenciou uma queda significativa. A grande questão, né, Rafael, é porque a gente ainda tem um bolsão de pessoas cronicamente infectadas não diagnosticadas.
principalmente em áreas de difícil acesso à saúde, tá? Nem todos os locais fazem sorologia. Então, agora é que a gente tem algumas prefeituras, como eu sou supervisora dos mais médicos, eu acabo, né, conversando muito isso, entrando em contato com os outros supervisores, com os outros tutores. Então, eu vejo que eles estão realmente fazendo algumas medidas de busca ativa, de sorologia, mas é muito também ligada àquele centro ali das cidades, né? Exato. Falta atenção básica investigar mais isso, né? A gestante tem o exame porque faz parte do pré-natal. Pré-natal. Aí saiu do pré-natal, a faixa etária que tem o risco maior de já ter já ter algum grau de fibrose ou de já ter algum tumor, esse pessoal não é testado 40, Não. 50 anos. Ninguém, né? E também as gestantes que fazem pré-natal, né? Que a gente sabe que é a minoria. Que ainda a gente tem uma outra coisa, viu? Uma outra coisa digna de nota é que você falou que falta atenção básica. Infelizmente, a gente vê pacientes chegando da atenção básica para avaliar só um anti-HBS positivo, por exemplo. Entendeu? O paciente para a gente dizer, não, só tem a vacina. Então, a gente vê que até isso é falha. Eles têm angustiados, né, Fernanda? Pois é, né? Coitado do paciente, às vezes espera 6 meses para consulta, ele sai aliviado, mas ele passou 6 meses esperando para ter uma informação assim, olha, é só uma cicatriz de vacina, né? E aí, às vezes, deixa de passar o paciente, deixa de encaminhar o paciente que deveria, que nem é testado, né? Que nem é testado, né? E olha que interessante, mesmo com esses números que eu acho que tem uma subnotificação, né? Nós temos uma prevalência de 15 a 69 anos nesse trabalho do Souto de 0,5%, ou seja, de portadores do HBsAg. Total de infesticado no Brasil tem uma população muito grande, então 1.100.000. O número de possíveis em tratamento, mais ou menos 200.000, e só 31.000 estão tratando. Então, significa que nós não estamos realmente diagnosticando e esses pacientes, eles não estão sendo tratados, né? E aí a gente vai ter ainda esse vírus circulando e a possibilidade de transmissão. E essa transmissão nós sabemos que diminuiu muito nos bancos de sangue, joia, isso está sendo bem. O pré-natal melhorou, bacana, mas nós temos ainda uma grande transmissão por via sexual, é a maior via de transmissão da hepatite B em tempos atuais, né? Então, o sexo desprotegido. Fizemos um trabalho de prevalência do uso de preservativo nos acadêmicos de medicina, né, da UFPA. Apenas 28 usavam preservativo em todas as suas relações, 28%. Então, isso aí denota realmente uma necessidade, eu fiquei imaginando a população como um todo, né? Desse equilíbrio, dessa informação do sexo seguro, do sexo protegido, seja pela hepatite, seja pelo HIV, pelas outras ISTs, assim como a gravidez indesejada. Então, nós temos também ainda no Brasil, né, apenas uma quantidade em torno de 10 a 15% só em tratamento e o restante não. Então, é uma coisa que chama a atenção. Em relação à distribuição dos genótipos, ele é de menor importância dentro da nossa prática clínica. Nós estamos falando para uma residência de hepatologia, né? Então, assim, esse conhecimento um pouquinho mais aprofundado é importante. E aqui nós temos, por exemplo, alguns dados interessantes. Primeiro que o genótipo A, ele tem uma distribuição universal, né? Em várias áreas do globo terrestre, tá? E o genótipo C e D, ele é muito muito característico da Ásia, tá? O D, principalmente da Europa, mas da Ásia também, mas da Europa sul-europeu, tá? E é interessante que nas Américas, aqui nós temos oriundos das Américas o genótipo F.
parece que é o genótipo nosso nativo da região. E com as migrações, houve a vinda do genótipo A, assim como o genótipo E, que é característico da África, e pelas migrações, principalmente na época da escravatura, né, nessa época negra da nossa história, tivemos também a vinda das pessoas e a vinda como escravas e a vinda de infecções, né? Então, a troca. E nós temos o genótipo E em vários locais onde você já tem uma população mais afrodescendente, quilombola, isso é muito interessante. E é interessante que, além do genótipo, nós temos subgenótipos. Então, os genótipos, eles são dados por letras e os subgenótipos por números. Então, para ver que é um vírus que apresenta, né, quase 9, 11, se a gente for considerar os demais descritos genótipos, e dentre eles um subgenótipo. Mas mesmo assim a gente tem uma vacina boa, né? Porque ela consegue pegar aquela região conservada do gene do vírus e consegue elaborar o anti-HBs, né? Estimular o organismo a produção do seu anti-HBs, não permitindo a introdução da partícula viral no hepatócito. Se não permite, não vai haver, né, absorção, ida até para o núcleo, né, e a replicação a nível citoplasmático. E aqui no Pará, isso foi alvo da minha tese de mestrado, em 2004. Né? Nós estudamos 52 pacientes nossos atendidos na Santa Casa, viu, Rafael e Fernando, né? E desses, eram 83 e nós conseguimos genotipar 52 pacientes, tá? E olhem só, numa população triída, mixigenada, foi o genótipo A, né? O mais prevalente. O genótipo F foi em segundo em prevalência, em torno de quase 9%, mas teve também o genótipo D. E é interessante que quando você tem alguns estudos, por exemplo, até do grupo do Evandro Chagas, o grupo do Volney lá, o grupo da Cirlei, né? No Acre, o Volney no Amazonas, eles têm muito genótipo F, principalmente, e aqui nas nossas populações indígenas, determinando realmente que o genótipo F é o genótipo nativo da região. E esse A ele acabou tomando essa postura nas populações que já são mixigenadas. Que barreiras nós temos a vencer? Ora, nós temos um percentual ainda não diagnosticado, segundo a OMS, 90% de casos de hepatite B ainda não estão totalmente elucidados, tá? E com isso a gente não tem uma conexão com o grupo de cuidado, né? E sem um tratamento necessário. Então, segundo a própria OMS, né, nós temos um percentual muito pequeno, abaixo de 10% de pacientes que poderiam ser tratados em tratamento. E nós temos uma política pela OMS que até 2030 diminui 90% de hepatite B e casos de hepatite C, né? Então, isso no mundo como um todo. Então, nós temos 10 anos, né? Isso foi lançado em 2017, 2018, se não me engano. E nós temos ainda 10 anos e eu não vejo, assim, ainda, né, um programa robusto pelo nosso ministério, com impacto nos municípios, para que a gente vá ao encontro desses casos que nós não estamos diagnosticando. Lembrar que a infecção aguda, né, da hepatite B, ela pode determinar os caminhos. Primeiro, né, o paciente curar-se, ser um curso autolimitado, ótimo. 95% das infecções na fase adulta, quando se adquire na fase adulta, né, curam espontaneamente, é autolimitado. Apenas 5% evolui para a cronicidade. Contudo, isso é totalmente invertido quando essa transmissão é vertical, ou seja, da mulher grávida para o seu concepto, em especial quando essa gestante for HBeAg positiva, e também naquela primeira infância, né? Na fase ainda de lactação. Então, 90% desses RNs e dessas crianças na fase de lactação adquirem o vírus, vão cronificar. Por isso que as medidas de prevenção e controle, de detecção do vírus, né? Detecção dessa gestante,
vacinação, né, e dessa criança quando nasce, da vacina e da imunoglobulina, ainda no período da própria maternidade, é fundamental para mudar essa história natural. E daqueles que cronificam, né, o que ocorrerá? Alguns vão desenvolver uma forma de portador, que chama portador inativo do vírus. Ele tem o otismo viral, ele tem, né, a integração do seu genoma no genoma do hospedeiro, ele tem o cccDNA lá no núcleo, mas ele não replica. O organismo ele consegue evitar essa replicação, tá? É o portador inativo. Mas eu posso ter aquele que nunca fará essa parte, o portador inativo, e vai evoluir necrosando esse fígado até para cirrose, e da cirrose poder evoluir para câncer. E é interessante também que isso ocorre mais ou menos em 30% dos casos, tá? E nós temos casos de câncer hepático pelo vírus da hepatite B que não precisam passar pelo estado de cirrose, de fibrose avançada. Às vezes, portador inativo, a gente já tem um caso até publicado na revista aí da Santa Casa, né? De um paciente com um tumor e ela é portador inativo. E numa dos screening evoluiu com CHC. Então, foi explantado esse tumor e viu-se que a área, né, peritumoral era totalmente perfeita, sem lesão nenhuma, né, e era um CHC. Isso pode ocorrer, tá? O CHC pode estar presente em 4 a 6% dos pacientes cronicamente infectados, independente se estão na fase de cirrose ou não. Claro que na cirrose aumenta o risco. E poderá haver descompensação daqueles que estão cronicamente infectados e com cirrose em torno de 23% ao ano, tá? E que, se não abordados adequadamente, se não tratados, evoluirá, infelizmente, ao óbito, e também são pacientes passivos de transplante de fígado, né? Cada vez menos tem se transplantado paciente com hepatite B, mas é algo que a gente tem que pensar. É interessante que a gente é um vírus que ele tem algumas características bem... Será que é só a idade que favorece um curso mais autolimitado, benigno, né? Existem outros fatores que fazem com que esse paciente evolua para recuperação total, para cura, né? Ou o paciente tem marcadores, tem outros fatores que levam para um quadro de cronicidade. Então, vários estudos tentando responder a essas questões foram realizados, e nós temos, sim, fatores virais que podem contribuir, logicamente, a carga viral, os genótipos. Parece que no paciente que tem, nos locais que tem genótipo C e B, o genótipo C evolui pior do que o genótipo B. No D e o A, como acontece na Europa, o D evolui para uma forma mais grave, inclusive com aparecimento de tumores mais precoces, mutações na região do core promoter ou na região do pré-S, pré-S1, relacionados a doenças maiores. E, logicamente, se o paciente tem um B isolado, é diferente daquele paciente que tem um B com HIV, tem um B com hepatite C, né? E tem B com outros vírus. Então, esse quadro é de chamar a atenção. Fatores ambientais. Então, a coparticipação de lesões e de fatores que evoluem com o processo inflamatório desse fígado. O alcoolismo, as aflatoxinas, o tabagismo, né? E, inclusive, a esteatohepatite não alcoólica. Então, nós temos também vários outros fatores que podem corroborar para esse quadro. E fatores relacionados ao hospedeiro. A idade, sem dúvida, é a principal, né? De tudo que nós estamos conversando. Mas existem estudos epidemiológicos que podem dizer, olha, o gênero masculino, ele tem maior dificuldade de clarear esse vírus do que o feminino, né? O estado de competência imunológica também, o perfil genético. Então, foi até a nossa tese de doutorado, em 2010, em que nós avaliamos o policonfirmo de gene de citocinas, né? Olhando um paciente que tem maior ou menor gravidade, né? E isso foi verdadeiro, o policonfirmo da interleucina, do TGF-beta, da interleucina 10 e do interferon gama. Então, parece que a gente tem
né? A idade como um fator importante, mas tem outras coisas ali que podem também contribuir para uma menor ou maior, uma melhor ou pior evolução do vírus, tá? Então, são coisas que nós podemos estudar, nós podemos conhecer a nossa população, mas fundamental, vacinas, né? É fundamental. E é interessante que o progresso para a cronicidade continua sendo o principal fator que leva a uma maior ou menor a idade, né? Os neonatos, principalmente na Ásia, tá? Tem 90% de chance de evoluir, enquanto que os adultos nos países ocidentais, nos estudos que foram mais nos países ocidentais, menos de 5% tem a possibilidade de evoluir. E no algoritmo de triagem simplificada para o vírus, você vai começar sempre com o HBsAg, né? Você tem um paciente crônico, você tem um paciente que tem risco, ou você vai fazer uma triagem de um estudo epidemiológico como um todo, né? E você vai avaliar, o paciente é HBsAg negativo, a maioria sim, se for uma população adulta, ou mesmo criança, né? E você vai avaliar o anticorpo, o anti-HBs. Se esse anticorpo for negativo, olha, ele não tem o vírus, ele não foi vacinado, então nós temos que promover a vacinação. Se já foi positivo, se já é positivo, é porque ele está imune. E nós só vamos saber se essa imunidade é por vacina ou por vírus se detectarmos o anti-HPC. Nos pacientes que são HBsAg positivo, né? E já é um paciente que está há algum tempo com esse vírus, acima de 6 meses, é um doador de sangue, é um paciente que já tem sinais de hepatopatia crônica, é um screening que você vai fazer até para um pré-operatório, enfim, vai investigar transaminase alterada, vai investigar leucopenia, plaquetopenia. Normalmente a gente está diante de um paciente B crônico e você tem que avaliar o tratamento. E se ele é do sistema E positivo ou do sistema E negativo. Nesse paciente que é portador crônico, né, eu tenho fases. Essa fase, ela pode ser dividida em 4 momentos, principalmente quando a infecção é por via vertical, né, de mãe para filho. Então, que eu tenho uma fase que é chamada imunotolerante. Vamos ver se dá para simplificar um pouco essas informações, né? É um paciente, geralmente, que adquire o vírus nessa fase RM, né? Ou intraútero, tá? E ele não tem um sistema imunológico competente. E os vírus, antígenos virais passados de mãe para feto, acabam impactando de forma negativa na resposta imunológica. Então, ele até considera o antígeno viral, o HBV-DNA, por exemplo, como próprio. Como considera como próprio, logicamente, não haverá a participação do sistema imunológico. Esse paciente conseguirá manter por um período, tá? Esse vírus, e esse vírus não vai infectá-lo, ele não vai agredi-lo. Então, não haverá morte de hepatócito, as transaminases, elas são baixinhas, normais, altas cargas virais, né? Ele deixa se replicar, mas você não tem a participação do sistema imunológico. Então, você não tem agressão, você não tem necrose imposta, por exemplo, nem da imunidade celular, muito menos pela imunidade humoral. Isso pode acontecer até um determinado tempo. Até que o organismo ele passa a entender como um antígeno viral não próprio e começa a elaborar anticorpos e citocinas inflamatórias para tentar extirpar esse vírus que está no hepatócito, tá? Então, com isso, eu vou ter lesão hepatocitária. Logicamente, as transaminases elas vão se elevar de maneira, muitas das vezes, não contínua, mas de uma forma intermitente. Essa carga viral vai cair,
porque eu já vou ter vírus eliminado, não totalmente, mas eu vou ter algum tipo de vírus terminado. E é interessante que se eu fizer uma biópsia nessa hora, eu tenho atividade inflamatória, eu tenho inflamação. Aqui no imunotolerante, não tem inflamação. Eu tenho um monte de citoplasma em vidro fosco, cheio de antígenos virais, cheio do antígeno S. Aqui não, eu vou ter necrose, eu vou ter polimórficos nucleares, tá? Então, essa fase é a tentativa de imunoclariar, de eliminar o vírus espontaneamente, tá? Então, é uma fase chamada imunoclariamento, perdão. Normalmente, esse paciente, ele é HBeAg positivo, tá? Existe, contudo, uma pressão imunológica, né? Houve um reconhecimento dos epítopes antigênicos virais e esse sistema imunológico vai reconhecer como não self. Ora, o vírus sabidinho, o que é que ele vai fazer? Ele vai agora tentar mudar, né, a leitura do seu próprio DNA e elaborar partículas que vão ter menos antígenos, entre eles o antígeno E, tá? Então, se você não conseguir eliminar esse vírus ele pode se esconder, né? Agora sendo um E negativo e anti-E positivo, mas ele não desaparece. Então, ele não desaparece, ele é uma forma de escape do sistema imunológico, pressionado por aquela fase anterior de tentativa de eliminação, e esse paciente ele passará para uma terceira fase chamada de portadora inativa. Tem o vírus S, carga viral quase indetectável, baixinha, abaixo de 2.000 unidades ou 10.000 cópias, biópsia hepática sem nada, elastografia, fibrose 0, 1 no máximo, tá? E esse paciente é E positivo, E negativo e anti-E positivo. Então, é uma fase em que parece que o organismo consegue, né, bloquear a eliminação. Mas o que ele não consegue? Eliminar o vírus. Por quê? A localização desse vírus é intranuclear, né? Forma um santuário, que é o cccDNA, que, né, parte desse antígeno viral pode se integrar com o antígeno do hospedeiro, com a patócito do hospedeiro, e aí ser um santuário, né? E pode ficar aí o resto da vida, né? Ou não, em um determinado momento, por um quadro de imunodepressão, né? Ou por qualquer outro fator ainda por nós desconhecidos, né? O organismo, aqui tem vírus, aqui é algo que eu tenho que atacar. Então, eu vou partir para uma fase de reativação, tá? Da lesão, nova briga do sistema imunológico, novo hepatócito morto. Agora, as transaminases começam a ter aumentos, né? Mas isso é também intermitente, então eu posso pegar momentos que as transaminases estão altas, momentos que as transaminases estão normais. Aí eu tenho um aumento do DNA viral, geralmente ultrapassa 2.000 unidades, equivalente a 10.000 cópias, né? E é uma reação imunológica que pode ou não, depois de muitos anos, resolver por si só a infecção, o que é muito raro. 2% ao ano isso acontece, né? Então, é um vírus que, se eu adquirir na infância, eu já parto para a fase de imunotolerância. Se eu adquirir na fase adulta, há uma tentativa já a partir dessa fase de imunoclariamento HBeAg positivo. Todos dois podem passar para a fase de portador inativo e a reativação E negativa, tá? Então, é um vírus que, olha, ele tem vamos dizer, uma relação com o nosso sistema imunológico muito complexa, né? E você tem que saber em que cenário, onde você está. E já adiantando para vocês, né? Essa fase de imunoclariamento E positiva ou de reativação E negativa, essas fases que eu posso ofertar tratamento, tá? As demais, quase nunca eu tenho sucesso, tá bom? Então, eu consigo até equilibrar esse vírus, mas eu não consigo
tirá-lo de vez do organismo. Então, dizem que a infecção pelo vírus B é o amor para toda a vida, né? É difícil a gente conseguir desligar esse vírus. Então, a melhor forma é prevenir, não entrar em contato, tá? Porque mesmo que o paciente for anti-HBsC positivo, anti-HBs positivo, se ele tiver passar por uma fase de quimioterapia, por exemplo, eu vou ter que fazer um tratamento preemptivo. Então, é bem complexo, né? Mais do que muitas das vezes as pessoas pensam. Eu sei que é um assunto aqui que ele é chato, vamos dizer assim, mas deu para entender? Tá ótimo, Simone, tá perfeito. Tá? Deu sim, tá ótimo. Tá muito didático. Então, vamos lá. Um outro impacto, né, de um estudo rival, que é o risco, que nós já estamos falando de história natural da doença, é o risco de aparecimento de tumor. Então, a presença de cirrose, tá, com alta carga viral, aumenta o risco do aparecimento do CHC, tá? E sempre lembrar que os pacientes com fibrose significativa, né? Nós temos vários, vamos dizer, score de fibrose. Para esse estudo foi o ISHAQ, mas a gente pode utilizar outros, né? Aqui da nossa sociedade é muito semelhante ao Metavi. Então, quanto maior o grau de fibrose, maior o risco, tá, de aparecimento do carcinoma hepatocelular, e isso pode ser visto principalmente pelo FibroScan. O padrão ouro seria a biópsia hepática, mas hoje em dia, para o vírus B, pouco a gente faz a biópsia hepática. A maioria dos estudos é quando você está fazendo alguma pesquisa, né, de base genética ou mesmo de terapêutica, tá? Então, quanto maior a fibrose, quanto maior o nível, por exemplo, também de atividade inflamatória, você tem um aumento de risco para desenvolvimento de cirrose ou de CHC. Mas lembrar que eu tenho um número significativo de pacientes que vão ter transaminases normais e que têm fibrose avançada, né? Em alguns estudos, até 60% dos casos. Então, o paciente que tem E negativo, que tem transaminase normal, não se engane. Avalie pelo menos um FibroScan nele, faça a carga viral, porque é ela que vai definir se o paciente está replicando ou se é um portador inativo. Portador inativo não tem cirrose. Portador inativo, a atividade inflamatória é 0, 1 e a fibrose é 0 ou 1, tá? Aquele que já é cirrótico não é portador inativo. Pode ser uma cirrose inativa ou uma cirrose em replicação, mas é um paciente que é totalmente diferente do portador. Isso é algo que é importante nós falarmos. Então, dentro da história natural do vírus da hepatite B, quais são os fatores de maior risco para o desenvolvimento da cirrose? Pacientes que estão replicando, os pacientes que são HbA1g negativos, porque denotam vamos dizer, um curso mais prolongado da doença, genótipo C, quando você tem, por exemplo, B e C associados, e genótipo D, quando você tem uma prevalência de A e D. Isso são estudos asiáticos e europeus, respectivamente. Alto nível de viremia, quanto maior a carga viral, mais alto o risco, e, logicamente, a idade avançada, como o Rafael nos colocou. Risco para carcinoma, aquele que já tem cirrose, mas nós já vimos que o portador inativo pode evoluir. O HbA1g positivo, que continua, ele não tem a fase de imunoclareamento, ele corre até cirrose com HbA1g positivo. Altos títulos de DNA, história familiar de neoplasia e mutação na região pré-COR ou do COR promoter, né? Que também estão relacionados ao A1084, que estão relacionados com maior possibilidade de CHC. E olhem, gente, é interessantíssimo, porque a hepatite B, ela no curso, né, do indivíduo como um todo, então não temos que encarar como estudiosos, especialistas da hepatologia, só aquele órgão, né? Nós temos que ver o paciente como um todo. E vendo como um todo, a gente tem uma participação ruim
da presença desse vírus, por exemplo, em associação a pacientes de lipidêmico, até em 14% dos estudos, né? As cirroses, nefrolitíase, osteoporose, hipertensão, diabetes, doença renal crônica terminal. Isso é algo que me chama a atenção. Por quê? Porque é um paciente que muitas das vezes vai fazer diálise, já é imunodeprimido pela doença renal, vai para a fila de transplante, a gente tem que identificar a presença do vírus, né? Se ele está ativo, se ele não está ativo, se ele tem marcador de vacina, se ele não tem marcador de vacina, se foi espontaneamente, né, infectado, né? Porque é um paciente que eu tenho protocolos específicos para seguir, tá? Então, é algo que eu tenho que chamar a atenção, a presença da prevalência do vírus B nesse contexto do paciente como um todo. Olhar as manifestações estrepáticas desse vírus, né? Tanto com mielotoxicidade, paciente com vasculite, como, por exemplo, a poliarterite nodosa, tá? Paciente com lesões cutâneas, podem estar associados ao vírus, às infecções crônicas, e obrigatoriamente eu tenho que investigar o vírus B e C, síndrome de Guillain-Barré, né? Então, eu tenho várias, púrpura, né? Então, eu tenho várias outras manifestações relacionadas a este vírus. E olha só que coisa interessante, né? Em 2008, eu tinha mais ou menos essa distribuição por idade e por sexo. Então, eu tinha realmente um perfil de início de maior prevalência em torno de 19 anos. E olha o que a vacinação fez, né? Ela levou um pouquinho o início de maior prevalência a partir dos 24 anos, então, e vai empurrando mais para frente, mas eu ainda tenho, né? E, por exemplo, em 2018, ainda, vamos dizer, uma presença que não seria mais concebível, né? E menores de 5 anos, se nós tivéssemos um pré-natal, se nós tivéssemos a imunoglobulina, a vacinação na própria maternidade, tá? E aí eu tenho um silêncio, mais ou menos, até os 15, 19 anos, e há um crescimento. E olha só, aqui, como epidemiologicamente, realmente eu tenho a participação maior do gênero masculino em relação ao feminino nos casos de cronicidade. Tá? Nessa faixa etária de 0 anos aí, era para ser 0, né? Era para ser 0, e não é. Em 2018, a gente tem, então, no novo boletim, né, que a gente está terminando de receber, né? Vamos ver como é que está isso aqui, né, Rafael? Sim. Vamos ver como é que está isso aqui. E olha, eu acho que está pior, porque houve interessante, né? Uma redução da cobertura vacinal em geral, né? Houve diminuição, mas também muito. Agora nós temos uma corrente naturalista, né? Se por um lado ajuda na prevenção da natureza, né, do uso racional de todos, né, os nossos componentes, e até o vegetarianismo, o veganismo, mas, por outro lado, vamos dizer, impactou para mim de forma negativa. A gente pode até ter alguém dessa corrente para ir e ser um papo bom para discussão, nos termos daquilo que a ciência já avançou. Se eu tenho uma vacina, por que eu não vou fazer essa vacina? Exato. Então, houve muito fake news, vamos dizer assim, relacionados aos impactos negativos de vacina, né? Então, quem era, vamos dizer, adepto a essa onda de naturalismo não se fazia mais vacina. As crianças adoeciam, os adultos morriam. Então, nós temos que parar com isso, né? Temos que parar, nós temos que evitar que notícias totalmente equivocadas possam continuar sendo veiculadas e, com isso, atrapalhar muito a cobertura vacinal. Com certeza. Bem, há mensagens para guardar. Então, para alcançar as metas da OMS, diversas intervenções de prevenção, testagem e tratamento precisam ser adotadas. Nós já vimos que nós estamos identificando 15% a 30% no Brasil, naquele estudo de Souto, né, de pacientes que precisam ser tratados. De 200 mil, a gente está tratando 30 mil. Importante entender a hepatite B crônica como uma doença dinâmica. Então, ora eu estou um portador inativo, ora eu sou um paciente reativo. Então, é um paciente que eu nunca dou alta de ambulatório, né?
E esse ambulatório, ele tem que ter minimamente a possibilidade de você fazer sorologias e cargas virais. Porque essa dinâmica do vírus, para eu poder compreender que fase ele está, vai precisar desses aspectos, tá? Lembrar que os pacientes com ALT, eles podem ter fibrose significativa, muito mais eles têm uma cirrose já inativa, principalmente os indivíduos acima de 40 anos, né? A ALT normal não significa ausência de doença, então isso é muito importante. A população de vírus da hepatite B está envelhecendo, não tanto como a hepatite C, mas ela está envelhecendo e requer, portanto, atenção às comorbidades, lipidemia, hipertensão, doença renal crônica. A gente tem um passivo muito grande, porque são pacientes que vêm do diabetes, que vêm da hipertensão, e é um volume grande de pacientes, 20 milhões de pacientes nessa condição, e o tratamento antiviral diminui as complicações. Então, essa aqui é a primeira parte para entrar na parte de terapêutica. Alguma pergunta? Não, por enquanto não, pelo menos. Não? Não. Pode seguir. Então, vamos lá. Então, tópicos em relação ao tratamento, né? Tratamento da hepatite B crônica, né? Que eu acho que é o nosso... É difícil a gente ter um paciente com B agudo, né? Para a gente tratar. Mas, enfim, do tratamento da hepatite B crônica, algumas coisas são bem interessantes da gente avaliar. Então, quais são os objetivos? Suprimir a replicação. Carga viral indetectável. Reduzir a fibrose. Se esse colágeno é frouxo, é novo, então de F2 ele passa para F0. De F3 ele passa para F1. E de F4, uma cirrose recente pode regredir, tá? Com certeza. E redução das complicações. Que complicações? Câncer e as complicações dadas pela insuficiência hepática. Ascite, hipertensão portal com hemorragia digestiva varicose, encefalopatia, síndrome hepatopulmonar, hepatorenal, miocardiopatia cirrótica. Então, assim, é um tratamento que tem esse impacto, tá? Mas, quando vem nessa fase de cronicidade, eu não posso falar de cura. Porque por mais que haja uma soroconversão, que a gente vai falar daqui a pouco, você nunca pode jurar que você eliminou o cccDNA lá do núcleo do hepatócito, né? E eu não tenho ainda, tá? Muitos estudos, muitas drogas ainda sendo estudadas, mas ainda não tenho nenhuma efetiva que atue no núcleo do hepatócito, né? A maioria é naquele momento da replicação ao nível citoplasmático, tá? Então, se essa meta vai ser alcançada no futuro, ainda não sabemos, mas no presente nós não temos ainda. Lembrar, né, que esse fígado sem tratamento vai evoluir, a gente já viu, pode evoluir para cirrose, para câncer de fígado e para óbito, seja por complicações da cirrose ou do próprio tumor. A supressão viral, ela pode ser induzida por dois grandes grupos de drogas, seja pelos análogos nucleosídicos, nucleotídicos, né? Seja por interferon. Poderá ser alcançado com interferon em poucos pacientes a supressão total do DNA viral e do RNA mensageiro, que é isso que o interferon faz, né? Ele diminui a leitura, transcrição reversa desse vírus ao nível do retículo endoplasmático. Então, é um vírus DNA. Mas no momento em que há toda aquela leitura para a formação dos mensageiros, são decodificadores do tipo RNA. Que ao nível do retículo endoplasmático vai codificar as proteínas, né? Que já estão expostas nos genes ativadores e com isso montar a partícula viral. A perda do HBsAg também ela é muito mais vista no interferon do que nos análogos nucleosídicos nucleotídicos, tá? Mas a eliminação do cccDNA com persistência do DNA integrado ainda é algo que eu não tenho drogas, eu ainda não tenho alternativas para dar a este paciente. Então, isso é algo que eu tenho que lembrar. Então, os objetivos do último plano de diretrizes, que tem uma recomendação da sociedade até para a introdução de novos fármacos
mas o que está ainda evidente é o de 2017. Nós temos uma avaliação de 2019, é só uma atualização, mas muito pequena, né? É que reduz o risco de progressão da doença hepática, por isso que eu tenho que tratar, e seus desfechos primários. Que são esses desfechos primários? Cirrose, câncer e morte. O resultado ideal, ou seja, a perda sustentada do HBsAg, não tem antígeno de superfície, com ou sem soroconversão do seu marcador de cura, que é o anti-HBs, é raro, é raríssimo. Tá? Desfechos alternativos, e que é isso que a gente vê no nosso dia a dia no ambulatório, é a soroconversão para o anti-E, se o paciente entra no tratamento E positivo, redução ou supressão total dessa carga viral, que seria a resposta virológica requerida, com normalização da LT, né? Que pode não ser o meu primeiro objetivo se a CLT já for normal, que nós já vimos que tem um contingente grande de pacientes. Então, no geral, é o paciente negativar a carga viral. Se ele for E positivo, soro converter para anti-E positivo. Tá? Se ele já entrar no tratamento, 70%, 80% dos nossos pacientes crônicos do B são E negativo. Então, ele não vai mais fazer isso porque ele já fez naturalmente. Né? E o que é que eu vou ter? A carga viral suprimida. Ele não perde o S. Vem um paciente, de 6 em 6 meses a gente faz sorologia, uma vez ao ano a gente faz a carga viral está indetectável, mas o S está lá. Doutora, eu vou poder parar o tratamento? Ainda não. Tem alguns trabalhos, né? Até no último Life, né? Latam Life, que é da Sociedade Latino-Americana, veio a professora Maria Butti, né? E outros estudiosos em relação ao vírus B. Então, existe um cutoff de dosagem do ELISA, do HBsAg, a partir do qual, com 3, 4 anos de tratamento, eu posso parar a medicação, tá? Isso a gente aqui ainda não está usando de rotina, e depois eu queria ouvir o que Fernando e o Rafael estão fazendo na sua prática, né? Se a gente já consegue dosar esse HBs, né? AG, e com isso você ter uma maior tranquilidade em eliminar, em parar a medicação depois de 3 anos de tratamento. Então, a gente até consegue dosar, tem vindo até, mas eu não tenho coragem. Eu também não. Eu nunca tive nenhum caso que soro converteu para anti-HBs, pessoalmente. Nunca vi nenhum. A gente consegue atingir essa cura funcional com a negativação da carga viral. É bem isso que você disse mesmo. Muitos já são anti-HBe, então a gente, e com enzimas normais, né? Então, seguindo o protocolo, a gente vai acompanhando, e quando escapa essa carga viral, a gente entra com o tratamento. Ou os outros casos em que a gente entra com o tratamento, não é tão difícil atingir isso se o doente é bem aderente. Acaba negativando a carga viral e ele soro converte do GHBE para o anti-HBE. E até com uma regressão do grau de fibrose. Teve alguns casos que eu consegui fazer o Fibroscan antes e depois. Assim, é muito mais fácil ver isso com o vírus C. Até porque o tratamento é mais rápido, a gente consegue, é mais fácil. E tem mais paciente, né? Tem mais paciente. Tem mais casos, né? Mas até com enzimas ficarem normais e regredir um pouco a fibrose. O que eu pessoalmente faço eu rastreio a fibrose com o APRI e o FIB4. Ainda mais agora que a gente ainda está sem o Fibroscan. Então, se eles vêm falando a favor de ausência de fibrose, então eu fico um pouco mais sossegado em não rastrear HCC igual a gente faz para o cirrótico, por exemplo. Mas interrompeu meu raciocínio aqui.
Agora, se vem o APRE e o FIB4 alto, aí eu ponho ele igual no cirrótico e aí ultrassom e alfa-feto de 6 em 6 meses. E existe até a ISO fala para, a partir de fibrose significativa, começar a rastrear, né? Então, quem tem começa com um fibroscan ali de 9,5, que ainda não é o cirrótico. Não. Então, eu tenho feito isso. Né? Mas sobre o vírus em si, eu nunca vi o anti-HBS, é soroconverter. Espero ansiosamente ver um caso desse, mas ainda, infelizmente, ainda não consegui. Mas o resto a gente consegue sim com a frequência alta. Os casos que eu ainda não vi foi que ou não tomou remédio, ou não conseguiu pegar um tempo. Tem essa questão. E você falou de tentar tirar mesmo ainda com HbS/Ag positivo, mas com os outros parâmetros negativos. Eu já tive a experiência de 2 pacientes. Eu não tirei, só que os pacientes acabaram ficando sem medicação, né, por desabastecimento, porque, por exemplo, a gente prescreve o tenofovir, aí, né, fica 20 dias sem. E aí eu tive 2 pacientes que, assim, não chegaram a ficar um mês sem tomar a medicação. E aí voltaram a positivar a carga viral. Então, eu particularmente não tenho coragem de tirar só com a resposta bioquímica ou só com a resposta virológica, sabe? Porque eu tive a experiência com esses 2 pacientes, já eu tive que trocar a medicação para poder voltar a negativar a carga viral, e foi um período curto, não foram pacientes que ficaram 6 meses sem tomar. Sim. Uma paciente que ela ficava assim 20 dias, às vezes ficava uma semana, que era o tempo de chegar a medicação. E aí, quando ela veio com PCI positiva, eu fui perguntar o que era, assim, ver aderência, ver o que poderia ter acontecido. E aí ficou claro que era a falta da medicação e por um período curto de tempo, né? 20 dias sem tomar. Então, eu realmente também não tenho essa coragem, não. E também nunca tive nenhum paciente que perdeu o HbS/Ag. Nunca tive. Eu tive um só que perdeu, né? E acabei perdendo o segmento desse paciente depois. Era um paciente que já tinha uma certa idade, mas perdeu. Mas não perdi o segmento depois, até para dizer como é que ele evoluiu, né? Porque mesmo quem perde, eu acabo ficando. O portador inativo também nunca vai de alta, né? Que ele pode reativar, pode reativar. E eu tenho a mesma expectativa de vocês. Eu não consigo ainda retirar sem o S, né? Daí, se eu não tenho paciente que não perde o S, então vai continuar tomando. Igual a gente. Conversar assim, a distribuição dessa medicação, né, Pina? Então, assim, é um ministério e assim, é interessante que a maioria desses meus pacientes eles não são da região metropolitana. Eles vêm do interior para se consultar. Então, eu estou até tentando, articulando com os outros locais, as macro-regiões, né, nas cidades maiores, que já tem a medicação, que possa dar, em especial o tenofovir, por conta que faz parte da linha do HIV, e parece que o tratamento do HIV está mais disseminado pelos interiores do Pará, né, pelo menos. Exato. E aí, mais fácil de vírus B e vírus C. Exato. Mas aí, assim, é muito complicado, porque muitas das vezes é o paciente que tem dificuldade de vir, ou quando vem a farmácia não tem a medicação, diz para voltar depois. E a gente sabe que eles, muitas das vezes, são pacientes que, em termos financeiros, sociais, são muito ruins. Se a gente for fazer uma avaliação do nível socioeconômico, renda do paciente B, é diferente do paciente C, né? É muito diferente. E é um paciente que ele toma um remédio por ano, né? Eu tenho um paciente que está, doutora, tá aqui com quantos anos a senhora, né? E assim, agora, né, com pouco tempo a gente já consegue dar alta se ele não tem cirrose. Então, assim, que isso impacta na vida desse paciente e a importância da gente disseminar a terapêutica, disseminar primeiro a triagem, né? Dar condições do colega que esteja com
fazer essa triagem adequada, entenda essa triagem adequada, que nós ficássemos apenas com matriciamento, numa segunda opinião formativa, com a telemedicina, por exemplo, né? E que eles conseguissem, na sua cidade, receber a medicação. Simone, eu acho que a gente teve pelo menos um avanço aqui no nosso estado, que realmente você citou os Paracanãs e os Mundurucus, e a gente tinha uma leva que chegava todo mês para fazer acompanhamento de equinococose e de vírus B. E tem um bom tempo que eu não atendo, e aí a última que eu atendi, acho que tem uns 3 meses, e a assistente social falou que eles estão conseguindo tratar. Eu não sei se é Santarém, qual que é o polo mais perto, mas que eles estão conseguindo tratar. Olha, tem Santarém, Marabá e Altamira, Fernanda. Então, eles não estão vindo mais para cá. A gente já tem um Paulo, e tem outro colega que eu não me lembro o nome aí, que já está super legal. Mas, assim, a gente tem um olhar diferenciado para a população indígena, né? Sim. Indígena. E aí, isso eu não vejo no restante, sabe? E eles têm dificuldade, sabe de quê? De carga viral. Entendi. Viral. Então, às vezes, eu estou tratando, mas eu nem estou acompanhando a carga viral. Então, Sim. isso aqui também, eu estou possibilitando essa medicação, mas eu não estou fazendo esse segmento de forma correta, né? E fazendo mesmo os pacientes, por exemplo, eu vou pelo olhômetro, né? Esse paciente tem jeitão de cirrose, não, porque muitas das vezes a ultrassom eu não tenho em determinados locais. Ou se tem, ela é paga, né? E você não tem uma boa qualidade, porque ele é operador dependente. É uma qualidade muito ruim. E tem muito uma ruim. coisa, eu vou até fazer uma provocação aqui, que esse mês tem a Natália está rodando com a gente, ela é R2 da Infecto do Barros. Os colegas infectos não querem ver hepatite viral. Muitos colegas, assim, a maioria, não sei o que é, que gosta de ver e tal, não quer ver. A gente podia disseminar muito mais o tratamento desses pacientes. Como eu vou dizer? Aumentando o número de pessoas que tratam. Exato. Se os infectos... Até porque tem bem mais infecto do que hepato, né? Muito. Lá no Barros, a Camila, que era uma ex-residente e agora é concursada da IBSE, ela está fazendo um ambulatório com tratamento da hepatite. Então, eu disse, opa, Camila, que legal. Né? E tem essa questão, mas alguns acabam encaminhando para nós, né? Até porque eu vejo que tem essa questão da doença hepática em si, em especial daquele paciente que tem hepatite, mas que tem uma hepatopatia mais avançada, né? Esse eu acho que tem que vir mesmo. Aí ele veio para cá. Mas às vezes tem paciente muito mais simples. Exato. Que hepatite C. Que estão encaminhando para mim, né? E pior, sem os exames de triagem para o ambulatório de referência, sem uma carga viral, no caso do vírus C, só com anti-HCV, sem o PCR solicitado, né? Então, nós precisamos tomar conta. A hepatite é algo que a gente precisa tomar conta, né? Tanto que nesse programa todo OMS, se a gente for ver, não é o infecto, não é só o hepatologista, mas chamamos os clínicos e os médicos. O médico de família. Exato, porque senão nós não vamos dar conta de eliminar 90% dos casos. Nós não vamos dar conta. Então, em termos de aparecimento, né, dessas medicações, gente, eu estou no tempo da lamivudina, tá? Então, a gente tratava só com a lamivudina, né? Então, e era a nossa heroína, essa lamivudina, tá? Até que surgiu o Adefovir, o outro análogo, só que ele acabou tendo muita resistência, né? Já com muitas variantes e com barreira genética muito ruim da Adefovir, com isso veio muito pacientes já com vírus resistentes ao Adefovir. Logo depois veio a época do tratamento do interferon, mas não é só a partir de 2003, 2004, não, antes já se fazia, mas com maior probabilidade de pacientes E positivo, até hoje.
O interferon é um fármaco que ele tem uma duração X, né? Nos pacientes que são E positivos, né? Esses pacientes, eles vão fazer o interferon até a soroconversão e depois você faz manutenção por mais 6 meses, tá? Atualmente a gente não faz interferon convencional, é o pegilado mesmo. Posteriormente veio o entecavir, uma droga muito boa, segura. O problema é que o entecavir, como ele é um análogo semelhante à lamivudina, ele não resgata os pacientes que são vírus resistentes à lamivudina. Então, você tem que resgatar com análogos de classe diferente. Então, resgataria esses pacientes lamivudina e entecavir resistente com o tenofovir, tá? E, mais recentemente, em 2016, né, foi lançado no mercado, em 2018 já aprovado pela Anvisa, né, um melhoramento do tenofovir, né, o tenofovir alafenamida, que ele traz, a grande questão que ele traz é a diminuição dos para-efeitos do tenofovir, principalmente no que diz respeito à osteoporose, tá? E à lesão renal, em que pese, nos pacientes renais crônicos com clírice abaixo de 15, está contraindicado o seu uso. O entecavir, em relação ao tenofovir, é uma droga que ele tem um perfil de segurança melhor. Pacientes idosos, pacientes com diabetes, pacientes com hipertensão, ou seja, aquele paciente que pode surgir com algum grau de disfunção renal, é o entecavir escolhido, né? Até no acompanhamento desses pacientes, a gente não vai precisar fazer as densitometrias anuais, a gente não vai precisar fazer os clínicos de creatinina a cada 3 meses e tudo mais. O entecavir é uma droga que eu adoro, né? Uso muito nos pacientes. Mas, algumas vezes, tem um paciente que ele não se enquadra, né? Para poder solicitar. E acaba a gente solicitando o tenofovir. E o tenofovir é um pouco mais chato no momento que você for olhar os para-efeitos e o próprio controle laboratorial desse paciente. No geral, é um paciente que tem que fazer a bioquímica, as escórias, o exame de urina e o clínico com o clínico associado, ou você utiliza a fórmula de Korsakoff mesmo, a cada 3 meses, a sorologia a cada 6 meses e a carga viral anual. Então, é um paciente que você tem que acompanhar com um laboratório que te permita isso. Se o paciente for HbA1g positivo, é o HbSAg, o HbA1g positivo, o anti-HbE e o anti-HbS. Se o paciente já entra para o tratamento sendo E negativo, e na nossa casuística em torno de 80% dos casos, né, você só precisa acompanhar com HbS e anti-HbS e a carga viral anual. Lembrar que todo vírus B você tem que pesquisar o delta. O delta é o motivo de uma conversa na próxima segunda-feira, né? Mas sempre tem que olhar o delta, tá? Porque na maioria das vezes é o delta que está replicando, não o B. Então a gente tem que ter uma boa noção de como, principalmente na nossa região, da persistência da co-infecção. Os interferentes... Oi? Não entendi muito bem o tratamento. Trata quando? Então, a gente vai colocar, acho que daqui a 2 ou 3 slides, mas assim, só para aproveitar a tua pergunta, a gente vai tratar quando o paciente tem a reatividade, tá? Então, ou ele é E positivo e está replicando. Como é que eu sei, Simone, que está replicando? Ele é E positivo, transaminase está alterada, carga viral, tem alteração inflamatória e de fibrose. Esse é o replicativo, é naquela fase de imunorreatividade. Ou aquele paciente que é E negativo, mas com uma carga viral acima de 2.000 unidades ou 10.000 cópias, tá? E que tem alterações com fibrose. Então, esse paciente, eu não posso dizer que ele é um portador inativo. Esse paciente, ele é replicante HbA1g negativo. Então, simplificando, todo paciente que é E positivo, normalmente é o paciente que é estimulado a gente tratar. A maioria é imunorreativo mesmo e eu tenho que tratar. No paciente que é E negativo, olha a carga viral.
a carga viral estiver acima de 2.000 unidades ou 10.000 cópias, é o paciente que você tem que tratar. Ok, obrigado. Tá? E aqui eu tenho as formulações, né? Que são os interferões peglados, seja alfa-2A, alfa-2B, tá? E que o tratamento normalmente é um tratamento reservado para aquele paciente que é HbA1c positivo, porque eu tenho uma chance de tratar em um período que eu já tenho, né? Já definido, até 48 semanas, tá? E esse paciente, se ele soroconverter o E para o anti-E, eu paro o tratamento e o acompanho. Joia. Joia. Quando o paciente soroconverte o E, ele negativa o E, o HbA1c, né? E uma resposta melhor ainda, ele positiva o anti-HbE, é um paciente que ele respondeu, né? Normalmente a carga viral está detectada, e eu só vou acompanhá-lo. Tá? Paro a medicação e não faço mais nada. Mas tem aquele paciente que não responde. Aí eu vou para a segunda linha do E positivo, que são os análogos. Nos pacientes que eles já são E negativo, muito pobre a resposta com interferon. Então, normalmente eu não começo com interferon. Nem vou usar interferon para eles. A não ser se tiver associação ao delta. Aí eu estou tratando o delta, não estou tratando o B. Então, nesses pacientes que são E negativo, a primeira linha são os análogos, seja nucleotídicos, seja nucleosídicos, né? Em que eu tenho no ministério 2, o entecavir e o tenofovir. O entecavir na dose de 0,5 ou 1 miligrama por quilo dia, se o paciente já fez previamente a lamivudina. E o tenofovir, né, são comprimidos 300 miligramas. Todos os dois são muito bem tolerados. A questão é que eles usam por muito tempo. E fora o risco de interromper a oferta da medicação pelas farmácias, né, do município, também tem a questão da pouca adesão. Ah, hoje eu não tomo, amanhã também não. Ah, eu vou beber. Acontece isso. Então, quando o tratamento é muito prolongado, a gente tem diminuição da adesão terapêutica. Mas é interessante, o fenótipo do paciente do B, eu não sei como Fernanda e Rafael têm, mas são pacientes muito responsáveis. São pacientes que eu adoro tratar. São pacientes que vêm assim, numa responsabilidade, eles não faltam a consulta, eles tomam a medicação, são mais organizados, é interessante, né? A gente consegue enxergar o fenótipo daquela menina autoimune, a gente consegue enxergar o fenótipo daquele B, a gente consegue enxergar o fenótipo do C, que transfere para o médico toda a culpa da sua doença, né? São pacientes mais agitados. Então, é muito engraçado. É bem assim mesmo, Simone. Então, eles são aderentes mesmo. Com raras exceções, eles são bem aderentes. São bem aderentes, né? E aqui, só para colocar, que existem várias drogas que estão sendo estudadas, né? Para mexer aqui, olha, gente, aqui que é o problema, né? Esse cccDNA, que é justamente um molde para que haja a leitura, né? E quando você tem a possibilidade de replicação, formam-se os RNAs mensageiros, né? E que a nível do retículo endoplasmático vai montando esse vírus, tá? E é nesse movimento aqui que novas drogas estão sendo estudadas, mas nenhuma ainda liberada. Onde é que o interferon vai mexer? O interferon vai mexer por aqui, na imunomodulação. Por isso que o interferon é interessante nos pacientes que ainda têm um sistema imunológico bom, estão naquela fase E-ativa, né? Eles estão brigando com o vírus. Então, o interferon é como se desse um empurrãozinho a mais. Então, eles vão ser imunomoduladores, aumentando a expansão clonal de linfócitos T e os linfócitos B, que vão eliminar, né, por citotoxicidade, essa célula infectada. Os análogos, eles não vão mexer aqui. Os análogos vão mexer no momento de montagem, né? São inibidores da transcriptase reversa, que vai fazer a leitura reversa do RNA mensageiro em DNA. E, a partir daí, montar o vírus e a eliminação do mesmo.
Então, os análogos vão agir nessa região, uma citoplasmática e outra a nível plasmática, né? Olha o vírus aqui, olha o santuário aqui. Então, por isso que diz que é um vírus de difícil cura. Então, a escolha, né? Então, o interferon está contraindicado durante a gestação, em pacientes que ainda permanecem com o consumo de álcool ou outras drogas, cardiopatia grave, renal grave, né? Aqueles pacientes com distúrbios hematológicos que não permitem uma anemia, uma leucopenia, uma plaquetopenia, que no interferon vai piorar ainda mais, doença autoimune ativa, né? Então, são pacientes, e são bem menos, não só 30% dos crônicos ou menos, né? Na minha casuística, gente, 88% estava vendo aí, são HbA1 negativo. Então, eu trato pouco interferon, trato pouco paciente com interferon. A maioria já é E negativo. E os outros é o Entecavir, que tem as indicações muito semelhantes, é a primeira linha nos E negativos, né? Só que pelo efeito colateral, se o paciente já tem alguma disfunção renal, ou risco para essa disfunção, ele é diabético, ele é hipertenso, ele é cirrótico. Era lá que eu tenho que tirar meu cachorro daqui, rapidinho. E na aula certa isso não aconteceria, né? Mas olha lá, então, ele é muito engraçado. Essa hora, dá um tilt nele, ele quer brincar. É impressionante. Essa hora é a hora que ele quer brincar. Então, nesse termo, é melhor o Entecavir, porque o efeito colateral na nefrotoxicidade, principalmente a nível da toxicidade óssea, né, é menor do que o tenofovir. E a decisão de tratar é baseada na fase da doença. Eu não vi quem perguntou ainda há pouco. Quem era que estava perguntando? Foi o Neto, José Neto. O José. Então, José, a decisão é aqui, José, na fase de imunoreatividade, o paciente ainda é E positivo, mas ele tem transaminase alterada, a carga viral ela está um pouquinho menor, mas isso não é critério. E você tem na elastografia, né, avanços da fibrose dizendo que tem processo inflamatório com a regeneração do órgão, tá? Então, transaminase acima de 2,5 vezes, valor superior da normalidade e positivo, tratar esse paciente, tratar. E qual é a escolha? Interferon, tá? Se ele não respondeu interferon nas 48 semanas, é que a gente parte para os análogos. Por outro lado, né, se ele já for... Doutora? Oi, meu amor. É a Natália, sou residente de infecto. Só uma dúvida, que a senhora tinha falado algo de 48 semanas e se o paciente responder com interferon, eu paro e faço acompanhamento, é isso? Quando ele soroconverte, porque eu vou acompanhando, né, Natália? Mesmo com interferon, eu vou acompanhando a parte bioquímica e a parte sorológica. Quando ele soroconverte, né, ele perde o E, eu tenho que pelo menos fazer 6 meses de manutenção. Então, às vezes, está terminando, ele vai soroconverter no final. Aí eu tenho que manter esse interferon por 48 semanas. Soroconverteu, manteve essa soroconversão, aí eu vou acompanhar a cada 3 meses no primeiro ano e a cada 6 meses nos anos subsequentes. Ele não perde o S, Natália, é difícil ele perder o S. Tá. Mas eu vou acompanhar em termos do S e da carga viral, né? Porque quando eu consigo dar... O que é que o interferon faz, Natália? O interferon, ele faz parte do nosso sistema imunológico, né? É uma citocina inflamatória. Esse interferon exógeno que eu dou é como se fosse um booster, né? Do meu sistema imunológico. Então, ele consegue bloquear o vírus, entendeu? Então, é como se conseguisse o HbA de negativar. Às vezes, ele vai... um tempo depois perder o S, mas isso não é tão comum, mas pode realmente acontecer, tá? Por isso que diz que o interferon é a droga que faz com que perca o S. O análogo, dificilmente isso acontece com o análogo, tá? Por isso essa indicação, né, de uso quando o HbA1 está positivo, justamente para ser um potencializador farmacológico, né? Um potencializador, aproveitando essa fase imunológica que está reconhecendo. Tá bom, obrigada, doutora. Tá? E é muito melhor porque o impacto que ele tem nas partículas que são selvagens é muito maior do que o impacto nas partículas que já são mutantes, né? Da região pré-S, mutante da região do COL ou do COL promoter, entendeu?
Uhum. É muito melhor nessa fase de vírus selvagem, né? Tá bom. Obrigada. Nada. E aí, por outro lado, né, Natália, José e tem mais, então se eu tenho uma fase E negativa, né, desse vírus, o aqui é o análogo, aqui eu já vou dizer que esse paciente é meu pro resto da vida, é um paciente fidelizado, né? Então, é um paciente que você fica com ele, porque o que você quer aqui é negativar a carga viral, tá? Eu nem gosto que o paciente fique abaixo de 2.600 unidades, 1.000 eu já não gosto, é um paciente que eu já fico preocupada. Né? Ele tem que estar indetectável, né? Ele não vai perder o S, ele não vai perder o E, porque ele já é negativo, mas mantém transaminases boa, avalia a bioquímica hepática, tá ótima, síntese preservada, ótimo. Faça uma triagem, pelo menos anual, se ele não for cirrótico, CHC, e a cada 6 meses se ele for cirrótico. Tá? Então, os critérios para tratamento é isso. Paciente com HbA reagente, transaminase acima de 2 vezes o valor limite superior da normalidade. Adulto maior que 30 anos com HbA reagente, porque menor pode ser aquela fase imunotolerante, né? E aí, realmente, só a biópsia que vai me dizer, tá? Transaminases persistentemente normal, 3 transaminases seriadas normais. E pacientes HbA não reagente, com HBV-DNA acima de 2.000 unidades, que equivale a 10.000 cópias, e transaminase elevado. Mas mesmo se a transaminase for baixa, mas tem sinais de fibrose na elastografia ou biópsia, trata esse paciente. Ora, paciente cirrótico, tratar com qualquer carga viral. Apareceu uma unidade, tratar. Tá? É diferente do não cirrótico, tá bom? Eu não espero ele atingir 2.000 unidades, não. O cirrótico, menos ainda, eu já começo o tratamento, tá? Outros critérios independentes, né, dos resultados do E, da carga viral e das transaminases para hepatite B sem delta, a história familiar de câncer, as manifestações extrahepáticas, incapacitante, artrite, vasculite, glomerulonefrite, poliarterite nodosa, com a infecção, com HIV, com HCV, hepatite aguda grave, reativação da hepatite B crônica, olha, cirrose, qualquer carga viral eu tenho que tratar, né? Muitas das vezes o paciente é cirrótico, insuficiência, eu inicio o tratamento com análogo Entecavir de escolha nesse momento, o paciente sai, melhora, às vezes sai até de fila de transplante, tá? E a biópsia hepática com Metavir acima de A2, F2, né? Ou elastografia acima de 7. Uma recomendação que eu queria conversar, eu sei que a gente está muito avançado na hora, perdão, a gente acaba se empolgando, é os imunossupressores imunobiológicos. Então, hoje em dia, a gente tem muita interação de pacientes, né? Que fazem uso por imunobiológico, imunossupressor, por doenças reumatológicas, quimioterapia, né? A medicina ela vai avançando, ela vai atingindo uma maior parcela, mais significativa de vida das pessoas. Então, com isso, essas interações elas vão aparecendo. Tanto que todo paciente que vai fazer o imunobiológico, é uma doença inflamatória intestinal, né? É um paciente que você tem que avaliar se ele não tem essas infecções persistentes, crônicas. É o B, é a tuberculose. Nunca se esqueçam disso, né? Independente da sua prática, onde vocês estiverem, tá? Então, todos os pacientes candidatos à quimioterapia ou terapia imunossupressora deverão realizar. E não é teste rápido, não, gente. É a sorologia, porque eu tenho que ver como é que é esse meu paciente. Como é que está o HBsAg, como é que está o anti-HBC, como é que está o anti-HBs, se ele tem o vírus, se ele não tem o vírus, se ele entrou em contato, se ele não entrou em contato, se ele tem a vacina, tá? Se for para quimioterapia, você tem que vacinar antes. Se for para imunossupressor, vacinar antes, tá? Pelo menos uma dose. Isso é muito importante, tá? Se ele já tiver tido contato com o vírus, ser anti-HBC, anti-HBs, e dependendo da imunossupressão, a gente está até autorizado a introduzir análogo para ele, tá? Preemptivamente. Paciente renal, que vai para transplante renal, tá? É algo do especialista que ele vai receber esses pacientes. A profilaxia da reativação deverá ser feita com base nessa estratificação de risco, a gente vai ver uma tabelinha.
né? E ela pode ser feita tanto com entecavir, com tenofovir ou tenofovir alafenamida, né? E mantida por 6 meses, né? Ou 2 meses no caso do rituximab, né? Isso a gente vê muito aonde? Na reumato, né? E na própria gastro. E tem que acompanhar ao longo desse paciente. Aí você vai ver, aí quem é meu paciente? Aí você vai ver se ele é HBsAg positivo, se ele é HBsAg negativo, mas entrou em contato, tem anti-HBC, tá? Aí você vai ver o que ele vai fazer, qual é a quimioterapia, ele vai para transplante, qual é a imunobiológica que ele vai fazer, entendeu? Se ele for muito alto, uma quimioterapia com anti-CD20 ou anti-CD52, uma imunossupressão para transplante, né? É o ambulatório que vocês estão fazendo de transplante, né? Tem esteroide, combinação com outros imunossupressores, né? Você é o paciente que você vai ter que fazer a profilaxia, tá? Tanto ele seja HBsAg positivo, se ele for só passado de infecção, porque esse paciente pode ter o cccDNA e qualquer diminuição do sistema imunológico reativar a doença, tá? Por outro lado, o risco baixo, né? Só o uso de corticóide por poucos dias, anti-TNF-alfa, o esteroide em baixas doses, outras terapias que não citadas aqui, não vai para transplante, não vai fazer nenhuma profilaxia e você acompanha, né? Se bem que esse paciente HBsAg, normalmente, mesmo fazendo anti-TNF-alfa em baixas doses, é melhor você iniciar. Tá? E a escolha do antiviral pela nossa sociedade de hepatologia, nas recomendações, né, na última reunião monotemática, foi que tanto o PEG-interferon como o entecavir, quanto o tenofovir ou tenofovir alfenamida, que a gente ainda não tem isso nas nossas farmácias, né, são drogas aprovadas, tá? Os antivirais orais são igualmente efetivo naqueles que têm indicação de tratamento, né? E em pacientes com maior risco de alteração renal óssea, né? O entecavir, e aí que vem a partícula alterada do tenofovir, que é a alafenamida, que diminui a lesão renal e óssea, né? Que ela acaba se igualando a assegurar a eficácia e a segurança do entecavir. Tá? A escolha terapêutica vai depender muito do fenótipo desse paciente, tá? No ISO de 2018, é mais ou menos isso que a gente tem. A alafenamida que eles estão muito utilizando nos Estados Unidos, pelo perfil de segurança, mas lembrar que não é recomendado em pacientes que estão em diálise ou com clearance abaixo de 15, né? E lembrar aqui, que eu queria passar por vocês, seria a resistência, né? Porque não é por acaso que outras drogas têm que sair. Ó, ei, gente, eu sou do tempo da lamivudina. Por que a gente não usa mais a lamivudina? Porque 70% dos pacientes já são infectados com vírus que têm resistência à lamivudina. Como é que eu vou entrar com tratamento se eu tenho já 70% de resistência? Olha o Adefovir, a gente usou muito pouco o Adefovir e já tem 30%, né? A lamivudina, o entecavir, né, nos pacientes que não são resistentes à lamivudina, só 1,2% é uma dose segura. Mas se ele já usou, já tem vírus lamivudina resistente, olha, 51%. É muito complicado. Né? Então, nunca vou resgatar uma resistência à lamivudina com entecavir, nunca, tá? E o tenofovir, 0. Mas por que 0? Porque ele é mais recente. Com o passar dos anos, vai começar, né? A natureza, ela tende a resistir. Então, o vírus vai elaborar, né, mecanismo de resistência, tá? Na sua própria DNA. Então, resistência na DNA polimerase que vão dar resistência medicamentosa, tá? E aí, a gente vai ter no futuro resistência ao tenofovir ou ao entecavir, né? Em pacientes naivos, semelhante com o que eu estou vendo no lamivudina, que era o que eu tinha na época para tratar.
tá? Então, como mensagem final, é entender a importância da hepatite B crônica como uma doença dinâmica, né? Eita, Simone, você me falou tanta coisa, imunotolerante, imunorreativo, portador inativo. Ele é assim. Então, no momento que eu olho o paciente, tenha calma, né? Escute a história dele, olhe os exames dele com calma, acompanhe essa evolução dele com calma, porque você vai entender e vai saber precisar qual é a fase que esse paciente está. O paciente com LT normal pode ter fibrose significativa, então não é naquele que é E negativo, LT, que eu vou dizer que todo mundo é portador inativo, não, né? APRE é uma boa dica, elastografia, muito bom, e principalmente a carga viral, né? Eu não posso fazer ambulatório de hepatite B sem ter carga viral. É ruim, né? Você não vai fazer uma coisa legal. O tratamento antiviral pode não curar? Pode não curar, mas ele diminui complicações, aumenta a sobrevida. É isso que eu tenho, é isso que eu quero, né? E a escolha antiviral deve levar em consideração a presença de comorbidades, especialmente as ósseas e as renais. Tá? Lembrar, né, que a nossa Amazônia é linda, é rica, né? Que nós temos um verde, que logo, logo nós vamos estar podendo se encontrar novamente, né? Reativando, por exemplo, festas lindas, emocionantes como o Círio de Nazaré, tá? No nosso boi, mas nesse momento, né, vamos ainda manter cautela, vamos manter o distanciamento social, usem máscaras, né? E eu fico à disposição aqui para o grupo, tá? Simone, muito obrigado, excelente aula, sempre muito didática. A gente revê e aprende muita coisa com as suas Com aulas. certeza, sempre aprende. E aí, meninos, alguém tem alguma dúvida? Nenhuma, doutora. Oi, José. Doutora, parabéns pela aula. Como na faculdade, a aula sempre excelente. A dúvida é sobre o paciente que teve o contato e evoluiu para a cura, ou seja, um anti-HBC positivo, né? Esse paciente ele precisa de algum tipo de cuidado futuramente, pelo risco de sei lá, apresentar novamente replicação viral, ou esse cuidado não existe, não é necessário? Perfeita pergunta. Então, assim, José, eu tenho que ver aonde é que eu estou vendo esse paciente. É um paciente que está a nível de coletividade, é um paciente que eu uso, assim, no caso, eu estou vendo a nível de saúde pública, na medicina de família e comunidade, na prevenção, é um paciente que já está curado, está bem. Mas se esse paciente, em algum momento da vida, ele vai precisar de um tratamento, ou entrar numa condição imunossupressora, aí eu vou ter que testar. Então, todo paciente que vai fazer quimioterapia, todo paciente que vai para o imunossupressor, seja por conta de doença reumatológica, seja por lesões autoimunes, seja de que sistema for, eu tenho que avaliar o status imunológico desse paciente, inclusive a sorologia para o B. Porque é diferente, esse paciente ele vai se comportar e ele tem um risco de reativar. Então, se eu estou no ambulatório, se eu estou no ambiente de diálise, né? Se eu estou numa outra condição, é um paciente que eu tenho que olhar e tenho que olhar qual é a quimioterapia, qual é a imunossupressão que ele vai se expor. Que aí eu posso indicar uma profilaxia se ele não tiver em tratamento prévio. Deu para entender? Mas se eu estou numa atenção básica, é jovem, eu vou fazer as medidas de prevenção em saúde como um todo. Alimentação adequada, né, atividade física, diminuição do consumo do álcool, abolição do tabagismo, aí você entra para a saúde pública, entendeu, José? Não é aquele paciente que eu tenho que permanecer no ambulatório, é aquele paciente que, foi aquele rapaz que eu estava na atenção básica, teve intercurso sexual, adquiriu uma B aguda, eu acompanhei, 6 meses depois ele negativou o E, o S, soro converteu, já é anti-HBC, anti-HBS positivo, aí eu vou dizer, eu vou ter que acompanhar a sorologia em 6 meses. Não, esse perdeu, esse acabou com o vírus. Se esse rapaz, daqui a 20 anos, 30 anos, apresentar um câncer, medula óssea, um tumor, eu vou ter que avaliar, porque ali ele vai receber o tratamento para impedir. Então, é o cenário que eu estiver.
Entendi, doutora. Obrigado. Tá? Alguém mais? Natália, mas eu não estou te ouvindo. E a Natália quer fazer uma Chat pergunta? aqui que eu ainda não estou vendo. Natália, eu... Tem Não. o Carlos André que diz que portador inativo não possui cirrose. Perfeito, perfeito. Não possui cirrose. Portador inativo é aquele que não tem fibrose, o APRI dele é lá embaixo. Se eu fosse fazer uma biópsia, por exemplo, fiz um trabalhinho que eu pude separar quem era portador inativo, quem era cirrose, quem era atividade e tal. É aquele paciente que é A0F0. No máximo, A0F1. No máximo. Este é o portador inativo. HBsAg positivo, HBeAg negativo, carga viral abaixo de 2.000 unidades e transaminases persistentemente normal. Esse é o portador inativo. É diferente daquele que tem cirrose, tá? Porque ele já tem uma doença avançada. O portador inativo não tem doença avançada, tá bom? O paciente cirrótico, ele tem uma doença avançada. Se ele for HBsAg positivo, independente da carga viral, eu tenho que tratar. Mesmo que eu encaminhar para o transplante, eu tenho que tratar. É diferente, tá? E aí, naquela cirrose inativa, André, ele vai ter transaminase normal. Ele não vai ter transaminase alta, entendeu? Então, ele já necrosou tudo que tinha que necrosar, já regenerou ali, já colágeno ali. E o que eu vou ter, muitas das vezes, quando não tem um tecido hepático são, que me permita, eu vou ter complicações da cirrose. Falando sobre até o transplante, o ideal é que ele faça com a carga viral indetectável. Indetectável. Então, sempre que possível, iniciar antes o tratamento. Às vezes não dá. Fez um diagnóstico meio recente, ainda não deu tempo, chegou a vez dele, fez o transplante. Aí a gente usa imunoglobulina humana hiperimune, que aí é outra história e é muito caro, assim, acaba sendo, usa por um tempão, doses semanais, é complicado. A Natália fez uma pergunta aqui, pacientes que vão para o TX, para o transplante, que tem anti-HBC reagente e anti-HBS. Um HBsAg não reagente, assim, cura, né, antes. E ele fez uma cirrose por uma outra causa, por exemplo. Se tem indicação de tratar. Esse paciente, né, tem protocolo de transplante para ele específico, tá? Então, você faz dosagem do anti-HBS dele, inclusive, né? E aí é um paciente que vão fazer associação, né, de imunoglobulina, no caso, é o Entecavir que se usa. Mas é um paciente que, se você se deixar sem, ele vai reativar esse B. Então, você tem um protocolo específico para ele. A gente está até acabando de montar o nosso, por sinal, inclusive do HBIG, né? Estava vendo com a secretaria tem que ver direitinho, né? A do CRI. Já usa na Santa Casa por causa da parte da maternidade, né? E da maternidade. Da maternidade, então já é melhor lá, porque aí você já tem uma maternidade que já faziam isso na prevenção dos recém-natos, das mães, né? HBsAg positiva. Então, pronto, já é um fármaco que você já tem à disposição. Eu lembro que na residência, Simone, era uma dificuldade fazer esse tipo de transplante, porque não tinha o HBIG lá na Beneficência, por exemplo, em São Paulo. E ficava, mas como é que vai fazer? Porque é muito caro, tem que ver com a direção. E era uma dificuldade grande. Na verdade, isso é um problema de saúde pública. É um paciente que tem que pedir via secretaria e é SUS mesmo. E é SUS. A gente tem essa facilidade. Se você estiver na rede. Natália botou no bate-papo aqui agradecendo a aula. Algum problema lá no áudio dela? Alguém mais? Alguma dúvida, pessoal?
A gente já pode liberar a doutora Simone, então, para jantar. Olha, gente, eu quero agradecer muito. Eu só não estarei segunda-feira com vocês, porque vai começar uma atividade também online de um curso que eu estou fazendo. Mas aí o doutor Rafael, que ele vai já ver com Fernanda, quem vai estar com vocês, e num outro momento, numa outra oportunidade, podem me chamar.